Olá, meu aluno, minha aluna, futuro policial rodoviário federal, futura policial rodoviária federal, está estudando prova da Polícia Rodoviária Federal. Você aí que está acompanhando nosso canal no YouTube, Projeto Pocá PRF, bora mais uma aula aí com os carrinhos, né? Com os carrinhos aqui, o método Johnsoniano de ensino, pessoal. Vamos aí focar nessa prova que está por vir, né? Fala do presidente da República, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do ministro da Justiça. Teremos 2.000 vagas. Você só precisa de um, né? Professor, eu só quero uma vaga. Beleza, ótimo. É só estudar 40 questões de trânsito junto com as resoluções. Então nós vamos focar, pessoal, é um texto da prova, mas a redação também é trânsito. Vai vir de novo trânsito. Mas a história da PRF comigo, vamos falar da história da PRF, geopolítica também comigo. Pessoal, você que está nos acompanhando então aí, você que entrou agora, se inscreva no nosso canal, não só assista aí, mas se inscreva, assista, valoriza nosso trabalho. Você que já está aí também nos acompanhando, nos inscrevendo, já se inscreveu. Pessoal, dá like aí pra gente. Eu tenho percebido que você não tem dado like, dá like aí agora. Vou esperar você 5 segundos, dá like, vai lá, 5 segundos. Ótimo, já deu like, né? Beleza, pessoal, isso valoriza nosso trabalho, dá mais ânimo pra gente produzir, ficar as madrugadas estudando, sábado, domingo, feriado. Então bora focar. Pessoal, nós vamos trabalhar hoje normas gerais de circulação e conduta, beleza? O legislador, em 97, criou o Código Lei 9.503 de 97 e ele criou as normas. Ele se preocupou, o legislador, com a vida, porque o Código fala que a prioridade é a vida, nela inserida a saúde e meio ambiente. Então vamos trabalhar hoje essa parte das normas. Mas para entendermos normas, pessoal, nós temos que entender uma sequência lógica para você focar na prova da PRF. Quando eu falo normas, lá tem então um conjunto de normas do artigo 26 ao 67. Use o capacete, condutor, tem que usar, é obrigatório, motociclista. Olha, motorista, condutor de automóvel, veículo, você tem que usar o cinto de segurança. Só ultrapasse em local permitido. Pare no semáforo, né, no sinal vermelho, semafórico. Dê passagem ao pedestre na faixa do pedestre. Tá lá, pessoal, um monte de normas. Você tem que cumprir aquelas normas. E se você descumprir, aí você está cometendo uma infração de trânsito. Então, eu descumprindo uma norma, eu cometo uma infração, lá do capítulo 15. Então, estudou o capítulo 3º, vai para o 15. Aí depois, eu descumpri uma norma, cometi uma infração automaticamente, eu estou sujeito a uma penalidade. O infrator está sujeito a uma penalidade. Capítulo 16 do CTB, as penalidades, então você vai nessa sequência. E também está sujeito o infrator à medida administrativa, capítulo 17. Então é isso que nós vamos colocar aqui no quadro, num primeiro momento, para vocês. Vamos lá? Então vejam bem, olha só como é que vai ficar aqui, meus alunos. Então entenda que eu vou escrever aqui um pouquinho, olha só, com uma canetinha bonitinha para vocês. Então vejam bem que eu tenho o capítulo 3º, que fala das normas gerais de circulação e conduta. Vejam bem, dos artigos 26 ao 67. A partir daí, meus alunos, olha o que vai acontecer. Eu vou agora para o capítulo o quê? Para o capítulo 15 do CTB. Então, lá no capítulo 15 do CTB, eu tenho o que lá no capítulo 15 do CTB? Eu tenho as infrações de trânsito. Então, eu descumpri uma norma, eu estou sujeito, o infrator, a uma penalidade. Então, eu descumpri uma norma, o infrator, então ele cometeu uma infração, e aqui ele está sujeito a uma penalidade ou medida administrativa. Então, no caso das infrações, existem lá dos artigos 161 até o 255 lá as infrações. O artigo 161, ele fala o conceito de infração. O que é uma infração de trânsito? Está lá no 161. Infração é a inobservância de uma norma. Então, lá no artigo 161, eu tenho lá, ó, o conceito de infração. E qual é o conceito de infração de trânsito, professor? Conceito de infração é a inobservância de uma norma. Então, você vem aqui, ó, é a inobservância de uma norma, de um preceito. Então é a inobservância da norma, vamos colocar assim a grosso modo, da norma que foi criada. Então a inobservância de uma norma é uma infração de trânsito. Então vejam que agora dos artigos, olha só, hein? Dos artigos agora 162, dos artigos 162 até o 255, olha só,
162 até o 255, eu tenho discriminando agora o quê? Eu tenho discriminando agora as infrações dos artigos 162 ao 255, eu tenho aqui as infrações propriamente ditas. Então, caso você esteja aí, eu acredito que você vai estar aí agora, meu aluno, com o Código de Trânsito, você baixou lá no site do Planalto, é gratuito, é de grátis, é 0800, baixe lá, do 162 ao 255, eu tenho lá as infrações. Exemplo, tá lá no 162, dirigir veículo, tá lá. Até o 65 tá lá. Dirigir sob a influência do álcool. Você tá, ó, chapado. Você tomou umas aí, tá pra lá de Maruípe, ó, tá doidão. Aí você foi flagrado. Então você incorreu na infração do 65. Aí você fala, vou recusar. Você incorre na infração do 65A. Então até o 265... até o 256, desculpe, do 162 ao 256, lá eu tenho as infrações, ok? Na verdade, até o 255. 161 ao 255, eu tenho as infrações. 161 é o conceito, 162 ao 255, eu tenho as infrações propriamente ditas, beleza? Guarde isso, meus alunos. E aí tem mais. O infrator está sujeito, é isso que você tem que entender agora. Então vejam que agora... o infrator, meu aluno, quem é o infrator? O condutor. O infrator, ele está sujeito. O infrator, ele está sujeito. Olha só, ele está sujeito a quê, meu aluno? O infrator, ele está sujeito. Olha só, hein? Em que situação agora ele pode se colocar, hein? Ele está sujeito à penalidade. O infrator está sujeito a penalidade. O que é uma penalidade? Nós vamos colocar a multa é um tipo de penalidade, por exemplo. Então vejam que o infrator está sujeito à penalidade. O infrator está sujeito à medida administrativa. Então eu vou abreviar, meu aluno, para a gente ganhar tempo, hein? A medida administrativa. E o infrator está sujeito, meus alunos, às sanções do capítulo 19. O que fala, professor, o capítulo 19? O capítulo 19, meus alunos, ele versa sobre os crimes de trânsito. Então, caso você incorra no 65, por exemplo, dirigir sob a influência do álcool, você cometeu uma infração. Dirigiu, ó, chapadão. Aí, caso você sopre lá o etilômetro, soprou, deu 0,05 até 0,33 de teor alcoólico, você cometeu apenas uma infração de trânsito. Não vai para o capítulo 19. Aí você soprou e deu 0,34. Você cometeu crime. De 0,34 em diante é crime. Então você também vai sofrer a sanção do capítulo 19. Ok? Guarde isso, meu aluno. Essa sequência você tem que entender. Normas gerais, descumprir uma norma, capítulo 3º, eu vou para o capítulo 15, porque eu cometi uma infração. Aí eu vou para o 16. O infrator está sujeito a penalidades, ok? Ou medida administrativa, 17. E aí ele pode responder também pelo 19. Ele cometeu uma sanção do 19. Pode ser que ele tenha cometido uma infração e vai sofrer uma sanção do 19. Então guarde isso. Essa é uma sequência que tem que guardar. E agora eu vou mostrar para vocês no quadro como vai ficar legal uma sequência dessa forma. Vejam bem então. Olha só, meu aluno, feito isso, vamos entender as infrações. Então vejam que agora eu tenho as infrações. Então infrações e o sujeito então está aí a sofrer uma penalidade. Aí nós vamos lá para as penalidades. Então nós vamos estudar o capítulo, olha só, hein? Aí você vai para o capítulo 16. Por quê? Porque lá no capítulo 16 eu tenho as penalidades. E quais são as penalidades, professor? Quais são as penalidades? Nós temos as penalidades. Nós temos 6 penalidades. Quais são as penalidades? Penalidades, pessoal, muitos acham que somente a multa é uma penalidade. Vejam bem, nós temos 6 penalidades.
nós vamos macetear. Você não está aqui para se pós-graduar em CTB, você está aqui para passar na prova. Você quer macete, você quer chegar na prova, lembrar da aula do macete e pocar e gabaritar. Então você vai guardar o seguinte, olha a frase que nós vamos guardar, hein? Você vai colocar aqui, primeiramente, ó, letra C, letra M, letra S, letra C, letra A, letra F. Aí, professor, o que é isso? Eu tô com medo, professor. Letra C, letra M, letra S, letra C, letra A, letra F. São as iniciais das 6 penalidades. Como é que você vai guardar isso, professor? C, M, S, C, A, F. Você vai guardar assim, ó. Vamos pegar aqui, vamos colocar um marca-texto para você ficar bem bonitinho com isso aí, de amarelinho. Olha só, você vai pegar aqui, ó, letra C de com muito suor, olha como é que vai ficar, hein? Letra C, MS, com muito suor. Letra C, AF, conseguir aprovação na federal, olha que legal. Aí, professor, ficou legal. Professor, que legal, olha só. Então eu vou guardar essa frase, vai. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Pode também mudar. Com muito sacrifício, olha só, conseguir aprovação na federal. Com muita sabedoria, conseguir aprovação na federal. Olha que legal. Você vai pocar, então guarde isso para a prova. No dia da prova, vá até o teu local de prova falando isso. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Você vai pocar. Por quê? Porque vai cair na prova. Concurso de 2013 caiu isso. Uma das poucas questões, né? Uma das poucas aí que caiu, na prova de 2013, pessoal. Quase não caiu nada, né, de CTB. Mas a última, caíram 40 questões, mais redação, mais a história da PRF. Então, guarde isso, pessoal. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Aí você vai vir aqui, ó, vai colocar de ladinho. Coloque de ladinho, pessoal, de ladinho. Aí, professor, colocar de ladinho é importante colocarmos de ladinho. É gostoso colocar de ladinho, pessoal. Escrever de ladinho, né? Você pensou besteira, né? Coloca assim, ó. A primeira aqui, letra S. Cassação. Cassação é uma penalidade, meu aluno. Cassação é um tipo de penalidade. Então, cassação de quê? Da CNH. Lembrem que eu casso o documento. Eu casso o documento. Letra M de multa. Multa, muita gente achava, até agora achava, que somente a multa era um tipo de penalidade, né? Mas também tem a cassação, tem a multa. Letra S, suspensão, vou abreviar, meu aluno, do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir. Eu suspendo o direito de dirigir, eu não suspendo o documento, eu casso o documento. Eu casso mais outra cassação. Qual outro documento eu vou caçar, meu aluno? Eu caço também a PPD. O que é a PPD? Permissão para dirigir. Se acabar de tirar sua CNH, você vai ganhar uma permissão por 1 ano. A permissão pode ser cassada. Letra A, de advertência. Vou abreviar. Não, tá aqui, ó, não precisa abreviar não. Advertência por escrito, meu aluno. Advertência por escrito. Professor, quando que eu vou ter advertência por escrito? Não, vamos ter uma aula que vai falar sobre isso. Advertência por escrito, quando a infração de natureza leve. Tomar minha aguinha. É bom, né? Tomar água. Infração de natureza média. Você não é reincidente nessas infrações, o mesmo artigo, o mesmo código de autuação, e aí você pode, não sendo reincidente nos últimos 12 meses, você pode, de multa, cair para advertência por escrito. Beleza? Então, advertência por escrito. E F, frequência obrigatória em curso de reciclagem, meu aluno. Curso de reciclagem. Então, também é uma penalidade. Pessoal, vejam bem, isso aqui você vai matar uma questão na prova. Uma questão tá ali, ou 2 ou 3, pode ter certeza. Tá bom? Guarde isso. Penalidade, eu vou destacar até com uma canetinha vermelhinha para vocês. Então vejam que a penalidade, ela é, pessoal, olha só, hein? Quem vai aplicar a penalidade? Somente quem aplica é a autoridade. É a autoridade do órgão. Somente quem aplica vai ser o pica. Até rimou, né, meu cameraman? Né, Renato Cabrini?
Renato fica rindo do método johnsoniano e fala, johnsoniano, que método é esse? Esse é o método inovador, moderno, um método que você vai guardar para a prova de uma forma mais dinâmica, didática. Você não está aqui para se pós-graduar em CTB, você está aqui para aprender que quem aplica a penalidade é o pica. Quem aplica é o pica. E que pica é esse, professor? É o chefe. É o diretor, é o superintendente, ou quem ele designou, do Detran, da PRF, do DENIT, do DER, e assim vai, ok? Então, no dia a dia, o agente da PRF, ele não aplica penalidade. Cal de quê, professor? Cal de quê? Cal de cana. Cal de cana, né? Cal de quê? Cal disso aqui que eu vou falar. Cal de... O agente da autoridade, ele só vai poder aplicar a medida administrativa, que é o próximo item nosso. Então, nesse caso aqui, ele aplica, a autoridade que aplica, por quê? Porque, meu amigo, imagine em uma abordagem, um agente da PRF, que seja lá, ele logo fala, olha, só se negar eu vou caçar. Não, você tem defesa. Olha, eu vou lhe aplicar multa. Não, você tem defesa. Aquela cartinha que chega à tua casa no primeiro momento, quando você cometeu uma infração, aquela cartinha não é a penalidade ainda. É a notificação lhe comunicando que você cometeu uma infração de trânsito. Pode ver que não vem valor, não vem nada, vem te comunicando. Falando de tal dia você foi flagrado, né, que avançou o semáforo lá na rodovia tal, BR tal, quilômetro tal, horário tal, dia tal. É verdade. É isso, vai lhe comunicar. Você tem aquele primeiro momento, a defesa prévia. Aí sua defesa prévia não foi deferida, foi indeferida. E aí agora o pica aplica, o pica aplica. Guarde isso, o pica aplica. Ele vai lhe aplicar a penalidade. Professor, como é que eu vou saber que aquela infração tem aquela penalidade? Aí você vai lá no capítulo das infrações. Cada infração vai ter embaixo dela lá, ó, o verbo que você, né, cometeu lá, vai estar lá debaixo dela, penalidade. Penalidade, vai estar lá, geralmente multa. Na verdade, todas vão ter multa, todas. Mas você pode transformar a multa por advertência por escrito. Então, pessoal, olha só, todas eu vou ter multa. Penalidade, multa. Pode ser que eu tenha, junto com multa, suspensão de dirigir. Isso vai estar no 65. Vai lá no 65, vai lá. Eu espero você. Vai lá, 5 segundos. Pega lá o artigo 65. Voltou aqui? 165 vai estar lá, penalidade, multa, suspensão de direito de dirigir, multa 10 vezes 293,47, quase 3 pau de multa. Suspensão de direito de dirigir, vai estar lá também, suspensão é penalidade. Medida administrativa, aí embaixo vai ter medida administrativa, em cada infração embaixo vai ter ou não medida administrativa. Aí pode ter lá o quê? Retenção do veículo, vai estar lá, pode ver que vai estar lá, dentro do artigo 65. Retenção do veículo até apresentar um condutor que não esteja, ó, chapado, para levar teu veículo. Então entenda, meus alunos, que eu vou ter lá a penalidade, uma ou duas, que seja, beleza? E quem aplica é a autoridade. Por quê? Porque tem defesa. A penalidade, você tem direito à defesa. Por isso que no dia a dia, o agente da autoridade, o agente PRF, ele não aplica. Beleza? Guardou isso com muito suor. Eu consegui, com muito suor, consegui aprovação na federal. Guardou. Você vai focar? Só guardar isso. Já pocou na prova. Aí agora nós vamos para o capítulo 17. Então vejam, vou mudar de cor. O capítulo 17, ele versa sobre o quê? Sobre as medidas administrativas. Então vejam que o capítulo 17, ele vai versar aqui sobre as medidas, vamos abreviar, administrativas, meus alunos. Então veja que agora eu vou ter quantas medidas administrativas? Eu tenho 6 penalidades e tenho 10 medidas administrativas. Como já falei, método johnsoniano de ensino, você vai pocar. Dá like aí, dá like. Você vai pocar. E agora você vai guardar o quê? As medidas administrativas de uma forma bem hilária, bem dinâmica, porque nós vamos querer aí, nós vamos, né, colocar aqui para vocês, para você guardar para passar na prova. Não é se pós-graduar em CTB. Aí você vai colocar bem assim, observe que a parte da medida administrativa, eu vou ter esse capítulo dos artigos, olha só, hein, dos artigos 56 ao 258. Minto, ao 268. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui, ó. Então eu vou ter essa parte aqui, ó, do 256 ao 268. Então, 256 ao 268. Do 269 ao 270,
Eu tenho lá... Minto, pessoal, calma aí. Vamos pagar aqui. Calma aí, é porque eu pulei aqui uma parte. Só pra vocês entenderem. Deixa eu apagar isso aqui... Tá, isso aqui é ao vivo. Deixa eu colocar uma canetinha. Você tá acompanhando aí? Eu tô vendo pelo meu ponto você falar, professor. Isso é das penalidades. Isso. As penalidades eu tenho dos artigos. Olha só, né? É 256 até o 268. Isso aí. Agora, das medidas administrativas, eu tenho dos artigos 269, isso aí, ao 270, isso aí mesmo. Ao 280, Mobral, isso aí, tá? É muita informação, não tem problema não. Então vejam bem, que agora eu tenho dos artigos 269 ao 280. Ali eu tenho as medidas administrativas. Pessoal, pegue aí, você vai ver que as medidas administrativas são quantas? São 10. Então, geralmente, umas 7 ali vão começar a mesma sílaba. Re. Aí nós vamos colocar bem assim além, ó. Nós vamos colocar maceteado. Você vai colocar assim, ó. Reco. Você vai colocar essa palavrinha 5 vezes. Reco. 2, 3. Reco. Professor, o que você está fazendo? Calma. Reco. Remo. Olha só, hein? São as iniciais. RET. Aí você vai pegar aqui de baixo e vai colocar o seguinte, ó. Reco, remo, RET. Reali. Trans. Ai, professor, que coisa é essa que você está fazendo? Transreco, mais um reco. São 5 recos. Você vai ver que eu tenho como medidas administrativas 5 medidas que começam com reco. Reco. Eu vou ter 2 medidas, uma começando com remo e a outra com RET. Eu vou ter outras começando com reali, outra com trans. Você vai ver que vai dar certo. É o nosso método João Solano de ensino. Então veja, meu aluno, que agora nós vamos focar, hein? Olha só. Você vai pegar o seguinte, ó. Reco. Recolhimento. Recolhimento. Eu tenho 5 recolhimentos. Aí você vai guardar de vermelhinho. Eu recolho documento. Pessoal, compete ao agente da Polícia Rodoviária Federal, compete à autoridade, porque agora tanto o agente quanto a autoridade podem no dia a dia aplicar as medidas administrativas. Por quê? Um veículo foi abordado pelo agente PRF. O PRF vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão. Aquela abordagem educada, né? Cidadã, polícia cidadã, de excelência, né? Cidadão, por favor, o documento do veículo, habilitação. Cidadão, o senhor aceita fazer o teste do etilômetro? Olha só, o agente não precisa ligar para o superintendente, para o diretor, para o PICA, para aplicar medida administrativa. Ele pode ali, oferecer o teste. Enfim, ele pode ali, reter o veículo, recolher um documento. Eu recolho documento 5 vezes. São 5 tipos de documento. Então você vai guardar. Eu recolho 5 tipos de documentos. Vamos colocar uma corzinha roxinha agora, em homenagem ao cameraman aqui. Eu recolho documento CRV. É um tipo de documento. Eu recolho o CLA. É um tipo de documento. Certificado de veículo, certificado de licenciamento anual. Eu recolho documento. Qual outro documento que pode ser recolhido? CNH. Eu recolho documento PPD. Pode ser recolhida a PPD, permissão para dirigir. Eu recolho documento. Eu recolho animal. Eu recolho documento. Eu recolho animal. Então vejam, meus alunos, que eu recolho documento. Eu recolho animal. Beleza? Eu recolho o animal. Então, professor, vai recolher minha sogra, professor. É, sua sogra, né? Vai recolher. O que vai recolher? Vai recolher, então, aqui, pessoal, olha só. Vai recolher um boi. Um boi que tá lá na pista. Vai recolher uma cobra. Aí, professor, não falei que ia recolher minha sogra? Ó, pessoal, então recolhe animal. Eu recolho o documento, eu recolho animal. Guarde isso. Recolhe documento, recolhe animal. Não recolhe veículo. O certo é remoção de veículo. Não prende veículo. É muito comum o cidadão
ir a um posto da PRF falar, ó, eu vim liberar o meu veículo. Eu vim porque ele foi preso por vocês. Nenhum PRF algemou o veículo, algemou as rodas, né? Aí só falta o cidadão chegar lá com o advogado, falar, tá aqui, ó, o fará de soltura do meu veículo, né? Só pode para ficar mais hilário, né? Pessoal, olha só, remove o veículo ao pátio, retém o veículo. Relacionado a veículo é remoção e retenção. Então, pessoal, olha só, eu removo o veículo, eu removo o veículo, eu retenho o veículo. Então, em quais casos? Nós vamos ter algumas aulas sobre isso lá na frente. Retenção do veículo, quando dá para sanar irregularidade no local. Ok? Às vezes você está com um equipamento defeituoso, inoperante, dá para regularizar ali? Dá. O teu veículo vai ficar retido até sanar a irregularidade. Não dá para sanar, não dá. Está causando aí um prejuízo à circulação, pode gerar um acidente. Pátio. Por exemplo, o veículo não estando licenciado. Não dá para você sanar na hora, não dá para você chegar ali, pagar, emitir um documento e ali sanar. O veículo vai para o pátio. Então eu removo o veículo, eu retenho o veículo, beleza? Eu realizo o teste, pessoal. Aqui são dois. Eu realizo o teste do etilômetro, bafômetro. Eu realizo o teste do etilômetro e aqui fala também no capítulo que realiza teste, não exatamente está assim, realiza exame. Exame, sabia, pessoal, como medida administrativa, pode ter a realização daqueles exames que você fez quando tirou a CNH? Exames. Então, pode ser que, como medida administrativa, você tem que fazer de novo aqueles exames. Quais exames? Físico, mental, psicodoide, para saber se você comeu cocô, que você come cocô. Exame de direção veicular. Então vejam que eu tenho esses dois tipos de realização. Então veja que você vai guardar realização do teste de etilômetro, realização dos exames psicodoido, físico, mental, direção veicular. Aqui eu tenho transbordo da carga, pessoal. Numa abordagem constatou que o veículo está com excesso de carga. Transbordo da carga. Nós temos como medida administrativa no dia a dia. Então guarde isso. Olha só como que você vai guardar. Que a medida administrativa, quem é que aplica? Aqui, quem pode aplicar? Quem aplica o PICA? Quem aplica o PICA? Mas também quem pode aplicar? O agente do PICA. O agente do PICA. O PICA ou o agente do PICA. Então, pessoal, o agente da autoridade. Os dois podem aplicar a medida administrativa. Guardou? Então, olha só, para concluirmos essa aula, guarde isso. Eu desobedeci uma norma. Eu cometi uma infração. Lá do 161 ao 255. A infração, o sujeito infrator, ele está sujeito. O infrator, ele está sujeito. A penalidade. Quais penalidades? Conseguir, com muito suor, né? Com muito suor, aprovação, conseguir aprovação na federal. Com muito suor, conseguir aprovação na federal. Aí você vai guardar as penalidades. Quem aplica? Só o PICA. Quem aplica? Só o PICA. E aí eu posso estar também sofrendo uma medida administrativa. Aí quem pode aplicar? O PICA ou agente do PICA. E quais são as medidas administrativas? 5 recos, um RET, um remo, um reali, um trans. Aí, professor, guardasse assim? Você vai guardar dessa forma. Olha só, vai ficar tipo uma marchinha de carnaval. Tem quando chega o carnaval, o pessoal faz aquelas marchinhas malucas. Como vai ficar? Vai ficar desse jeito, olha só. Você vai colocar aqui, para ficar mais bonitinho, você vai colocar mais 3 recos. Você vai colocar de amarelinho, ó. Mas eles não vão entrar como medida administrativa, pessoal. É só para dar um eco na nossa musiquinha aqui, ó. É só para dar um eco na nossa musiquinha. Olha como é que vai ficar, hein? Vai ficar desse jeito, ó. Reco, reco, reco. Você vai pegar os 3, ó. Reco, reco, reco. Reco, remo, rete. Vai colocando essa sequência, hein? Reco, reco, reco. Reco, remo, rete. Agora os 3 recos que não são mais medidas administrativas
para efeito da prova, hein? Você apenas vai colocar mais 3 reco para dar ênfase à letra da nossa paródia. Reco, 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 realitrans, reco. Agora nós vamos na sequência rápida, hein? Reco, 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 ipa! Reco, remorrete, reco, 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 realitrans, reco. Só vocês, quero ouvir. Reco, 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 remorrete, reco, 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 realitrans, reco. Acredite que você vai guardar isso e vai resolver as questões de medidas administrativas. Meu aluno, espero que vocês tenham gostado. Dá like aí, assista os nossos vídeos, porque nós vamos focar na prova da Polícia Rodoviária Federal.